Apocalipse capítulo 3, versículos 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar e vamos pedir que o Senhor, graciosa, bondosa e misericordiosamente, venha falar conosco. Amém? Pai, queremos te agradecer por cada um destes domingos, durante os quais temos falado sobre cada uma destas cartas dirigidas a estas 7 igrejas do Apocalipse. E hoje, Senhor, nós te pedimos novamente que o Senhor nos oriente, nos instrua, nos abençoe acerca de tudo quanto diremos sobre esse texto bíblico tão importante que compõe o contexto desta 5ª carta dirigida a esta 5ª igreja também mencionada no Apocalipse. Fique conosco, dando-nos graça, iluminando o nosso entendimento e da mesma forma, ó Pai, te pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja, a tua noiva, a fim de que possa compreender e absorver tudo quanto for dito nesta noite. Te louvamos, te glorificamos e mais uma vez contamos com o teu gracioso auxílio em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje a nossa intenção é falarmos sobre esta 5ª carta dirigida à igreja, desta vez de Sardes, cujo texto acabamos de ler encontra-se em Apocalipse capítulo 3, versículos 1 a 6. Como tenho feito ao longo destes domingos, desses nossos encontros, eu tenho costumado dar uma introdução breve sobre o contexto geral de Sardes, no caso de hoje, em cada uma das cidades ou das localidades da Ásia Menor, e depois nós discorremos sobre alguns pontos e ensinamentos gerais presentes no texto. Quando nós falamos sobre Sardes, Sardes era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor e também uma das cidades mais antigas, tendo sido fundada em torno do ano 1200 a.C., e por estar localizada numa região privilegiada, numa região montanhosa, muito alta, Sardes acabou se tornando uma fortaleza quase que invencível. A cidade era uma importante potência militar que dificilmente perdia uma batalha e, portanto, ela era temida por todos os seus inimigos de um modo geral. Sardes chegou até mesmo a se tornar o quartel-general do governador persa devido à sua estratégica localização geográfica. Mas, apesar de todas essas benesses naturais das quais ela usufruía, Sardes acabou enfrentando, por outro lado, uma série de derrotas militares no seu passado, pelo fato de não vigiar adequadamente alguns pontos vulneráveis da sua guarnição montanhosa. A sua excessiva autoconfiança a levou a amargar duras derrotas. Além disso, Sardes também acabou conquistando boa reputação e grande riqueza em razão do seu comércio e dos seus negócios importantes, sobretudo aqueles de algum modo relacionados à indústria têxtil, à indústria de lã, como já vimos também em outra das cartas que nós já citamos anteriormente. Quanto à sua vida religiosa, a divindade padroeira de Sardes, ela era conhecida como Cibele, uma suposta divindade, uma suposta deusa, a quem creditava-se o poder especial de restaurar a vida aos mortos, ou seja, cria-se que Cibele tinha o poder
de ressuscitar os mortos ou de lhes dar vida. Mas nós veremos que isso, sem dúvida alguma, não ocorreu de modo algum no que tange, no que diz respeito a esta igreja especificamente. Em geral, assim como ocorrera já as outras cidades, Sardes também era uma região muito idólatra, que adorava Zeus, adorava Dionísio, deus do vinho, que tem o seu correspondente ali romano, que é Baco, adorava Cibele e adorava uma série de outras divindades ali cultuadas. Essa, de uma forma geral, é uma apresentação bem resumida, bem sintetizada de Sardes, localidade esta, cuja igreja ali presente nós teremos a oportunidade de conhecer agora nessa carta de forma um pouco mais detalhada. Quando nós vamos para o versículo 1, meus queridos, Apocalipse 3, no versículo 1, na parte A, como nós também temos visto nos outros domingos, nos nossos outros encontros, nós encontramos aqui uma referência feita ao destinatário e também ao remetente da carta à igreja de Sardes. Isto no capítulo 3 e versículo 1, parte A. O destinatário aparece sendo ali exemplificado da seguinte maneira: ao anjo da igreja em Sardes escreve. Nós temos mencionado ao longo destes nossos encontros que o anjo da igreja, apesar de uma série de teorias e de hipóteses com relação à sua figura e à sua identidade, ele tem sido compreendido de uma forma geral como sendo o bispo da igreja, o líder da igreja, aquele que administrava ou cuidava em termos espirituais da vida daquela determinada comunidade cristã. E no caso de Sardes não é diferente. E quando nós olhamos para o remetente, que também é sempre Jesus em cada uma das 7 cartas, Jesus, ele via de regra, se apresenta com uma identificação, com alguns traços, com algumas características que têm ligação pronta e imediata com a igreja a qual ele se dirige. E isto também ocorre com a igreja de Sardes. Com relação ao remetente, nós vemos aqui Jesus, ele se apresentando de 2 formas para os cristãos sardenses. Em primeiro lugar, Jesus se apresenta à igreja de Sardes como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Esta descrição, ela parece fazer referência ao conhecido texto de Isaías, no capítulo 11, versículos 1 e 2, texto este segundo o qual o rei Messias vindouro, isto é Jesus, ele receberia a plenitude do Espírito sobre a sua vida. Espírito este que, apesar de ser um só, apesar de ser uno, ele é retratado a partir de 7 ângulos ou 7 características ou perspectivas distintas. O texto de Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2, assim classifica esta característica sétupla do Espírito. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Assim, Jesus, ele se apresenta à igreja de Sardes como aquele em quem a plenitude do Espírito habita, como um Deus todo-poderoso este, vislumbrado ou percebido na figura da segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, Jesus, ele também se apresenta à igreja de Sardes como aquele que tem as 7 estrelas. Já mencionamos numa das cartas anteriores, e vimos também em Apocalipse 1:20 que as 7 estrelas se referem nesse texto aos 7 anjos das igrejas, isto é, aos líderes das 7 igrejas da Ásia, os quais estão nas mãos do Senhor Jesus. Jesus, ele é o Senhor sobre os líderes da igreja e, portanto, em última análise, ele é também Senhor sobre a sua própria igreja. Aqui nós temos um detalhe muito importante, sobre o qual já falamos antes, mas sempre é importante retomarmos alguns pontos de fato relevantes para a compreensão do texto. Embora a cada uma destas igrejas tenham anjos, que são líderes, bispos ou pastores que as administravam, sabemos que o Senhor da igreja, de fato, não eram estes anjos, não eram homens, não eram indivíduos, mas era e continua sendo o próprio Cristo.
Ele tem não somente as estrelas que representam ali os líderes, mas tem os castiçais que representam as igrejas, todos nas suas mãos. A igreja tem dono, e o dono da igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não é o pastor, não é o teólogo, não são indivíduos humanos, mas é o próprio Deus soberano na pessoa de Cristo, conforme vemos nesse texto, que é o Senhor Salvador e mantenedor, sustentador da sua igreja. Além disso, meus irmãos, nós aprendemos, depois dessa breve apresentação do próprio Jesus à igreja de Sardes, aprendemos, em segundo lugar, que Jesus identifica o problema central presente nesta igreja. Quando nós analisamos as 7 cartas dirigidas a cada uma das 7 igrejas da Ásia, vez por outra nos deparamos com problemas que são trazidos à tona. E isso é mais evidenciado, é mais clarificado, por exemplo, quando nós lemos esse texto sobre a igreja de Sardes. E aí nós encontramos escrito o seguinte, ainda lendo o versículo de número 1, Jesus identifica o problema central da igreja, dizendo o seguinte: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Que declaração difícil, né? Eu não sei os irmãos, mas já pensou ouvir isso de Jesus? Você tem nome de uma coisa, mas na verdade a sua vida é totalmente outra. Eu não sei os irmãos, mas isso é uma coisa que me choca, que mexe comigo. E eu percebo quando leio esse texto, essa frase, que o problema central da igreja de Sardes residia no fato de ela ser uma propaganda enganosa, uma farsa, uma fraude, pois ela tinha nome de que vivia quando na verdade estava morta. Talvez, meus irmãos, esta reprimenda de Jesus tem a relação com o fato de haver nos arredores, nas circunvizinhanças de Sardes, um famoso cemitério, conhecido já naquela época, que possuía a sepultura de importantes reis, importantes nobres, visto que a cidade de Sardes ela havia sido fundada desde 1200 a.C. Então nós temos governantes persas, gregos e vários outros importantes, com túmulos importantes nas cercanias desta igreja. Mas aí é que vem a ironia do texto, né? A igreja de Sardes, ela se parecia mais com aquele cemitério do que com uma igreja viva, triunfante e com uma vida vibrante em prol do reino de Deus. E Jesus, ele denuncia este aspecto da igreja. Eles tinham um nome, eles tinham uma fama, mas a sua vida, a sua conduta, o seu comportamento, ele era diametralmente oposto àquele da sua fama, ou da sua suposta fama. Há uma ilustração muito conhecida que talvez caiba aqui nesse contexto. Conta-se que certa vez Alexandre o Grande, o conhecido rei do Império Macedônio, rei general do Império Macedônio ou helênico grego, ele tomou conhecimento de que havia em um dos regimentos do seu exército um soldado relaxado, preguiçoso e de má índole. Este soldado, ao cometer uma determinada falta disciplinar num dado momento da sua vida, ele cometia várias dessas faltas, ele acabou sendo levado, diz essa história, à presença de Alexandre o Grande, para prestar alguns esclarecimentos sobre a sua conduta, sobre a sua vida indisciplinada. Porém, quando o general macedônio, o rei macedônio Alexandre o Grande, soube que esse soldado indisciplinado se chamava Alexandre também, então nos diz essa história que Alexandre teria dito para ele: soldado, ou você muda de nome, ou então você muda de conduta. Porque Alexandre, ele não aceitava o fato de um soldado indisciplinado como aquele, ele não aceitava o fato de que ele tivesse o mesmo nome que ele, Alexandre, que por sua vez era o oposto dele, porque ele era disciplinado e também tinha um comportamento exemplar no que tange ao exército e à vida das armas. E esse era exatamente o problema da igreja de Sardes. Ela levava uma vida que não era condizente com o seu nome de igreja cristã. Pois, em vez de exibir uma vida abundante e frutífera em Cristo, ela estava, na verdade, espiritualmente morta. Tem nome de uma coisa, mas se comporta totalmente como outra. Isso nós conhecemos no nosso meio, isso se chama hipocrisia.
Isto se chama falsidade. Jesus, ele chama aquela igreja, poderíamos dizer em bom português, de uma forma bem popular, chama aquela igreja na chincha e diz para ela: olha, vocês estão enganando as pessoas. Vocês dizem que são vivos, que são uma igreja abençoada e próspera, mas na verdade vocês estão espiritualmente mortos. E quantas pessoas nós não vemos, vez por outra, desta mesma forma, deste mesmo modo, em nosso meio. Se dizem cristãs, mas na verdade se parecem com tudo e com todos, mas menos com Cristo. Cristo é a última pessoa com a qual estas pessoas se parecem. Isso me faz lembrar de uma outra história, eu já devo tê-la contado aos irmãos aí, em alguns meses aí passados. Mas nos diz a história nos conta uma história muito triste sobre Gandhi, Mahatma Gandhi, segundo a qual ele teria entrado numa igreja, e Gandhi, ele estava já lendo durante muito tempo, ele estava pesquisando a Bíblia e lendo sobre o cristianismo, e dizem algumas pessoas que ele estava se simpatizando tanto com o cristianismo e com a causa cristã, que ele até almejava se tornar cristão. Quando então, num determinado dia, ele chega até uma igreja, e quando ele se aproxima dali, entre aspas, os diáconos, ao saberem que ele ali está, perguntam para ele: mas o que você faz aqui? E ele diz: não, eu vim aqui para cultuar o vosso Deus, o vosso Cristo, eu vim aqui porque eu quero aprender, quero ter um momento aí de comunhão com vocês, enfim, eu gostaria de participar do culto. E aí, diz também essa mesma história que ele teria sido barrado, e este diácono, esta pessoa, esta suposta liderança da igreja, teria dito a ele que não havia lugar para pessoas como ele ali na igreja. Isto fez com que um missionário, tempos passados, tempos bem mais tarde, aí, um missionário chamado Stanley Jones, certa vez quando ele perguntou a Gandhi, e Gandhi certamente deveria ter ainda esse dado na sua mente, muito claro, marcado de forma muito indelével. Ele perguntou para ele: mas Gandhi, o que você acha de Cristo? O que você pensa sobre Cristo? E Gandhi então teria dito: olha, eu acredito no Cristo de vocês, eu confio no Cristo de vocês, mas em vocês cristãos não, porque vocês cristãos se parecem muito pouco com o vosso Cristo. Isso me faz lembrar a igreja de Sardes. Tinha nome de que vivia, mas estava morta. Dizia-se cristã, mas tinha muito pouco de Cristo na sua vida, no seu comportamento, na sua conduta diária. Eu creio que, meus irmãos, esta seja uma importantíssima advertência que o Mestre, que o Senhor Jesus nos faz hoje. Que haja uma proximidade entre o título que nós recebemos de cristãos e a nossa prática, o nosso viver diário como um todo. Amém? Mas nós também aprendemos algumas outras questões importantes no texto. Caminhando um pouco mais aí adiante, nós descobrimos em terceiro lugar que Jesus, ele dá 3 ordens à igreja de Sardes. Ordens estas acompanhadas de uma ameaça, caso tais ordens não sejam efetivamente cumpridas. Jesus, ele dá ordens. Ele evidentemente espera que tais ordens sejam obedecidas, mas esse mesmo Jesus que é amor, e nós cantamos muito sobre o amor dele, e é verdade, porque a Bíblia diz que Deus é amor, e esse amor se externa da melhor maneira na face de Jesus. Esse Jesus amoroso é também um Jesus que é justo, E esse outro lado da moeda, a justiça, é muito bem retratado nesse texto agora que nós veremos. Entre os versículos 2 até o versículo 3, parte A, nós encontraremos aí as ordens, e depois na parte B do versículo 3, nós encontraremos a ameaça. Primeira ordem de Jesus, no versículo 2, parte A: sê vigilante. Sê vigilante. Como eu disse aos irmãos agora na introdução da nossa mensagem, no passado, a cidade de Sardes havia sido conquistada por invasores, por 2 motivos principais: porque os seus guardas não estavam sobre os muros vigiando a cidade, e porque ela se julgava autossuficiente em razão da sua localização geográfica benéfica, propícia, abençoada. Como Sardes estava sobre uma região montanhosa muito alta, e havia um despenhadeiro que separava muitas vezes de outras pessoas ou dos invasores,
eles se achavam autossuficientes. Aqui ninguém vai entrar, né? Ninguém nunca vai penetrar a nossa fortaleza. Mas infelizmente ocorreu o contrário. Eles foram invadidos mais uma vez, e justamente porque não tinham um vigilante no seu posto e porque eles se julgavam autoconfiantes e autossuficientes em razão da sua localização geográfica privilegiada. Talvez por causa disso, então, a igreja esteja sendo comparada e repreendida pela mesma falta de vigilância e pelo excesso de autoconfiança que os sardenses em geral, que a cidade havia adotado. Levando-se em consideração o contexto imediato da passagem, parece que a igreja de Sardes devia ser vigilante quanto a duas questões. Primeiro, quanto à sua vida espiritual geral, pois, segundo o versículo 1, ela tinha nome de que vivia, mas na verdade estava morta. Já acabamos de mencionar isso. E segunda, quanto às suas obras imperfeitas, feitas pela metade, incompletas, que não seguiam os padrões divinos. Veja o que diz o versículo 2, parte B. Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Aqui a palavra usada para íntegras, ela é proveniente do grego plerou, que significa cumprir, completar, preencher, trazer à conclusão, terminar. Diante destes significados, parece que a igreja de Sardes começava uma obra para Deus, mas não a concluía. Era uma igreja que talvez tivesse muitas iniciativas, mas como já ouvi de alguém certa vez, tinha poucas acabativas, né? Começava bem, mas terminava muito mal. Além disso, o verbo plerou, ele também transmite o sentido de perfeição. Isto parece dar a entender que os crentes sardenses não davam o seu melhor para Deus, mas o serviam de qualquer jeito, ou seja, eles não estavam satisfazendo os padrões de Deus no que diz respeito ao tipo espiritual de vida que estavam levando. Estavam vivendo uma vida de qualquer jeito. Não sei se você já viu pessoas desse jeito, crentes assim. Não sei se aquilo acontecia só naquela igreja. Temo que não. Mas a igreja é repreendida justamente por não seguir os padrões divinos estabelecidos por Deus na sua palavra. Estavam empurrando com a barriga, estavam indo de qualquer jeito. Isso nos leva à segunda ordem. Aparece ainda no versículo 2, que os irmãos têm aí diante de vocês. Consolida o resto que estava para morrer. Olha que palavra forte, dura. Consolida o resto que estava para morrer. Talvez a tua tradução traga fortaleça aqueles que estavam para morrer. Sabe o que é interessante? Apesar da igreja em geral, a igreja sardense em geral, estar espiritualmente morta, contudo havia um remanescente, havia um pequeno grupo de pessoas que ainda tinha a chama da vida cristã acesa em seu coração. Estas pessoas deveriam ser fortalecidas na sua fé em Cristo. E aqui o verbo grego usado para consolidar, esterizo, ele significa firmar ou colocar algo em pé. Em outras palavras, Jesus diz, olha, tem muitos de vocês que estão aí vivos, mas estão caindo, então firme-os, coloque-os em pé, para que eles estejam, ou sejam ativos, vivos, abençoados na minha presença. A mensagem de Jesus aqui é bastante clara. Embora a maior parte da igreja já esteja espiritualmente morta, existe uma minoria que ainda permanece viva. Porém, essa pequena parte da igreja está à beira da morte. Então Jesus diz, façam algo rapidamente, antes que seja tarde demais. Ou seja, situações críticas exigem medidas rápidas. Boa parte da igreja estava morta. Tinha um grupinho que estava quase morrendo. E Jesus diz para o líder, não deixe esse grupinho morrer. Olha que situação triste para uma igreja. A maior parte espiritualmente morta. Um grupo vivo, mas com a chama quase apagando. E Deus diz para o anjo, para o pastor da igreja, tome cuidado destas almas para que elas não sejam contaminadas pelas demais e morram juntamente com elas. É um linguajar muito duro. E na sequência deste pensamento nós encontramos a terceira ordem, que já aparece no versículo 3, parte A. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te.
palavras duras. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Eu entendo que aquilo que os sardenses tinham recebido e ouvido diz respeito às verdades cristãs presentes no Evangelho. Quando esses termos são combinados, né, recebido, ouvido e tudo, parece-me que tem a ver com as doutrinas, com o ensinamento da palavra de Deus, ou seja, as verdades eternas do Evangelho. Eles deviam obedecer os ensinamentos bíblicos que já conheciam, o que incluía o ato de se arrependerem de seus pecados, a fim de que pudessem ser abençoados. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte para os crentes de Sardes: pessoal, o segredo da bênção é fácil, obedeçam ao Evangelho e mudem de vida. Obedeçam ao Evangelho e arrependam-se, ou seja, mudem de vida. A igreja de Sardes, meus queridos, não precisava de campanhas de libertação, não precisava de sessões de cura interior, não precisava de teologia da prosperidade, de atos proféticos ou de qualquer outra muleta psicológica que muitos por aí desejam nos oferecer. Nada disso. Eles precisavam apenas do Evangelho e de mais nada. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Cristo é suficiente para mudar a vida do ser humano, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos apenas do Evangelho de Cristo e do Cristo do Evangelho, e não precisamos de mais nada, e não dependemos de mais ninguém e de mais nada, tão somente de Cristo e do seu Evangelho. E essas três ordens, meus irmãos, são acompanhadas, são seguidas da seguinte ameaça feita pelo próprio Jesus: porquanto, se não vigiares, veja o que diz o texto: se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aqui o texto bíblico deixa bem claro que o juízo repentino de Jesus sobre a igreja de Sardes é contingente, pois ele está condicionado ao não arrependimento dos crentes sardenses. Se eles se arrependessem e mudassem de conduta, o juízo não viria contra eles. Por outro lado, se eles não se arrependessem e não mudassem de conduta, então o Senhor viria inesperadamente para puni-los como um ladrão. Aqui o texto não fala de parousia, não fala de segunda vinda, não fala do retorno de Cristo, fala da vinda de Jesus específica sobre um grupo de cristãos específicos, julgando-os caso estes não se arrependam dos seus pecados. Então mesmo Jesus, que ama a igreja, haverá de julgá-la e consequentemente de puni-la, se esta não se emendar dos seus pecados e obviamente desprezar a graça de Deus que sobre ela está, possibilitando-lhe agir desta forma. Palavras duras, não somente para a igreja de Sardes, mas para as igrejas de todas as épocas, inclusive esta que agora está ouvindo esta mensagem. E meus irmãos, isso nos leva ao quarto e último ponto, antes de extrairmos depois algumas lições práticas, como também eu tenho buscado fazer a cada uma das nossas mensagens. Em quarto e último lugar, vemos nos versículos 4 e 5, Jesus fazendo promessas aos crentes sardenses vencedores. Vejamos o que diz o texto. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Olha que palavra abençoada. Jesus está dizendo, nem tudo está perdido, tem ainda um punhadinho de gente boa, crente, fiel, né? Tem 90% que está tudo errado, mas tem uns 10% ali que me seguem fielmente. Estes andarão comigo de branco, de Jesus. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei ou riscarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui nós encontramos pelo menos 3 promessas de Jesus feitas aos crentes sardenses que se sagrassem vencedores. Estas promessas não dizem respeito àqueles espiritualmente mortos se continuassem vivendo assim, espiritualmente mortos. Ela tem endereço certo, é direcionada aos vencedores. Isso é muito importante, e eu já vou retomar esse tema daqui a pouco do vencedor.
Primeira promessa, dentre as três que nós encontramos nos versículos 4 e 5. Os crentes vencedores receberão vestes brancas. Primeira promessa, os crentes sardenses vencedores, creio eu que isto se aplica a toda a igreja de todas as épocas, lugares e séculos, eles receberão vestes brancas. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Parece-me, meus irmãos, que a imagem das vestes brancas é mencionada em razão de a principal fonte de riquezas de Sardes ser a sua indústria de lã. A Sardes possui uma indústria de lã muito famosa. E se este for o caso, e penso eu que o seja, há uma grande ironia no texto. Pois então é como se Jesus estivesse lhes dizendo: as roupas que vocês fabricam para vestir o corpo são muito boas, mas a maioria de vocês, crentes sardenses, é descuidada quanto às suas vestes espirituais que estão sujas pelo pecado. Olha que ironia. Jesus, ele capta características regionais da localidade e ele aplica elementos espirituais ou teológicos a fim de trazer importantes lições às igrejas, ou à igreja, neste caso, a qual ele se dirige. Foram descobertas inscrições na Ásia Menor, que é o contexto geográfico onde cada uma destas 7 igrejas ali se encontra. E estas inscrições diziam que as roupas contaminadas de um adorador, mesmo um adorador pagão, o desqualificavam na sua adoração. E além disso, desonravam a divindade a quem ele adorava. Então, mesmo no contexto, não somente judaico-cristão, mas no contexto pagão, as vestes impuras, ou contaminadas, ou sujas, tinham uma representatividade negativa. E Jesus, ele se vale desse elemento cultural, a fim de trazer uma importante lição à igreja sardense e, penso eu, também à igreja atual na nossa contemporaneidade. E aí, meus irmãos, é interessante que Cristo, ele promete uma nova vida para o crente vencedor, representada pelo seu andar, pelo seu caminhar com vestes brancas. Estas vestes brancas, elas foram interpretadas de várias formas ao longo dos tempos, pelos comentaristas bíblicos, de formas bem distintas, eu separei algumas delas, mas, em geral, estas vestes brancas têm sido interpretadas de 6 formas, pelo menos, olha só. Primeira delas tem sido entendida como uma referência à indústria de roupas de Sardes, que é o que nós acabamos de mencionar agora, e isso talvez faça parte desse pano de fundo. Em segundo lugar, elas têm sido entendidas como vestes celestiais dos remidos, as quais enfatizam a vitória, a glória e a condição celestial dos crentes durante toda a eternidade. Em terceiro lugar, estas vestes têm sido entendidas, as vestes brancas, como a troca das vestes sujas do sumo sacerdote Josué por vestes limpas, indicando a sua retidão sacerdotal, como nós vemos, por exemplo, em Zacarias, no capítulo 3, versículos 1 a 10. O sumo sacerdote Josué está com as vestes sujas e Satanás está à sua direita, opondo-se-lhe, acusando-o em razão destas vestes. Uma quarta explicação entende que essas vestes brancas trazem a linguagem da roupa de casamento, significando a justiça de Cristo imputada sobre os crentes. Uma quinta interpretação diz que estas vestes se referem a togas brancas batismais, representando a conversão dos crentes sardenses. E uma sexta e última interpretação, que a meu ver talvez seja a mais adequada nesse contexto, liga as vestes brancas com o triunfo romano, quando os cidadãos vestiam roupas brancas durante a celebração das suas conquistas militares. Pelo menos no que tenho pesquisado, muitos autores concordam com esta última perspectiva. E por quê? Porque como os sardenses haviam experimentado muitas e amargas derrotas no passado, como dissemos no início da nossa fala, não haveria nada melhor do que eles terem a possibilidade de se verem andando com Cristo durante o seu desfile triunfal final escatológico. Esta talvez seja a ideia que esteja por trás dessa menção feita às vestes brancas. Aqueles que vencerem reinarão com Cristo para sempre.
Da mesma forma como os soldados romanos se sagravam vitoriosos e desfilavam publicamente, os remidos que confiarem em Cristo também vestirão vestes brancas, que representam a sua pureza, a sua santidade, a sua integridade em Cristo, e isto representará a sua dignidade eterna com base em Cristo e somente com base nos méritos de Cristo. Mas também aprendemos uma outra promessa. Essa daqui tem dado muito pano para a manga e tem dado ensejo a grandes, insuperáveis às vezes, dificuldades teológicas. A segunda promessa: os crentes vencedores não terão seus nomes apagados do livro da vida. O texto diz: e de modo nenhum apagarei ou riscarei o seu nome do livro da vida. Essa imagem, meus queridos, do livro da vida, ela é encontrada pela primeira vez na Bíblia, no famoso texto de Êxodo 32:32. E ela aparece não somente no contexto judaico, mas também no contexto grego, no contexto helênico. Em Êxodo 32:32, Moisés, ao interceder diante de Deus pelo povo de Israel, que havia confeccionado o tal do bezerro de ouro, ele faz um pedido ousado ao Senhor. Ele diz: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou seja, Senhor, perdoa o pecado do povo de Israel. Ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Aqui a expressão risca-me do livro refere-se à ideia de deixar de existir nesse mundo, ou seja, diz respeito a morrer. Não tem nada a ver nesse texto com a hipotética perda da salvação. Então diz respeito a ele receber um juízo divino e, portanto, morrer no lugar de Israel. Parece, meus irmãos, que este mesmo conceito esteja presente também no Salmo 69, versículo 28, quando o salmista manifesta o seguinte desejo sobre os seus inimigos: sejam riscados dos livros, ou do livro dos vivos, melhor dizendo, e não tenham registro com os justos. Aliás, Sardes, por ter sido durante um longo tempo a capital dos impérios Persa e Seleucida, por exemplo, ela possui um depósito contendo os registros dos seus cidadãos, uma espécie de cartório daquela época. Desse modo, tanto no mundo judaico quanto no mundo grego, a remoção de um nome de um indivíduo significava a exclusão do indivíduo do seio da sociedade, da nação ou do grupo onde até então ele vivia. Porém, com o passar do tempo, e mais precisamente eu diria no período ou no contexto do Novo Testamento, esse conceito de livro da vida, ele acabou sendo espiritualizado e teologizado. E, portanto, ele passa a indicar o rol daqueles que herdaram ou herdarão a vida eterna. Em Lucas 10:20, por exemplo, nós lemos sobre aqueles que têm os nomes inscritos no céu. Quando nós vamos para Filipenses 4:3, Paulo refere-se àqueles cujos nomes estão no livro da vida. E aqui, em Apocalipse 3:5, lemos sobre aqueles que não terão seus nomes apagados do livro da vida. Bem, a pergunta que talvez você esteja fazendo: mas o que isso quer dizer? Em termos teológicos, esse versículo tem sido interpretado contemporaneamente, na nossa época, pelo menos de duas formas distintas. Do ponto de vista calvinista, ele tem sido entendido da seguinte forma: aqueles que têm os seus nomes riscados do livro da vida são membros da igreja que participam das bênçãos divinas da comunidade da aliança, mas que na verdade são crentes meramente nominais. Já do ponto de vista arminiano, aqueles que têm o seu nome apagado ou riscado do livro da vida são aqueles a quem Deus pré-conheceu, que não perseverariam na sua fé em Cristo, apostatando assim da fé. Na perspectiva arminiana, todo eleito para a salvação, ou seja, eleito segundo a presciência de Deus Pai, conforme 1 Pedro 1:2, é um crente em Cristo. Mas nem todo crente em Cristo é um eleito. O que distingue, você pode talvez se perguntar, um mero crente em Cristo de um eleito? A sua perseverança na fé em Cristo até o final da sua vida. Perseverança esta possibilitada somente pela graça de Deus. Portanto, quem são aqueles que terão seus nomes riscados do livro da vida? Estes são aqueles cuja perseverança na fé em Cristo não foi pré-conhecida por Deus desde a eternidade.
Em outras palavras, Deus previu que tais indivíduos creriam em Cristo apenas até um determinado momento de suas vidas, mas não previu que tais indivíduos permaneceriam crendo em Cristo até o fim. Estes são os que terão os seus nomes riscados do livro da vida. Por outro lado, quem são aqueles que não terão os seus nomes riscados do livro da vida? Estes são aqueles cuja perseverança na fé em Cristo foi pré-conhecida desde a eternidade por Deus. Como Deus previu que tais pessoas permanecerão crendo em Cristo até o final de suas vidas, e a presciência de Deus evidentemente não pode estar enganada ou equivocada, logo, tais pessoas não podem ter os seus nomes riscados do livro da vida. Portanto, diante das várias advertências bíblicas sobre a real possibilidade de um verdadeiro crente poder apostatar da fé, a perspectiva arminiana parece ser a que melhor se encaixa com os dados bíblicos no que diz respeito a este assunto referente ao nome riscado do livro da vida. A terceira promessa que nós encontramos: os crentes vencedores terão seus nomes confessados diante do Pai e dos anjos. O versículo 5 diz: confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Esta declaração de Jesus, meus irmãos, é um eco daquilo que Jesus já ensinara ao longo do seu ministério público. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 10, versículo 32, Jesus disse: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Ou seja, aqueles que confessarem a Jesus na terra como seu Senhor e Salvador, terão seus nomes confessados no céu por Jesus diante do Pai e dos seus anjos. Aliás, Hebreus 2,11 diz que Jesus não se envergonha de chamar os crentes de seus irmãos. Ele irá nos chamar de irmãos, se pela graça de Deus permanecermos firmes na fé. Se permanecermos firmes na fé. Não com base no nosso mérito e na nossa força, mas sim com base na graciosa e poderosa misericórdia de Deus. Amém, meus irmãos? Dito isto, eu quero encerrar aqui com 4 lições práticas, sobre as quais até já falamos, mas quero mencionar aqui 4 lições práticas, entre outras, que, creio eu, podemos extrair desse trecho de Apocalipse 3, versículos 1 a 6. Primeira lição: a vida de um cristão deve ser condizente com o seu nome de cristão. Repito, a vida de um cristão deve ser condizente com o seu nome de cristão. A igreja de Sardes tinha nome de que vivia, mas na verdade estava morta. Havia um grande abismo entre o nome e a conduta da igreja de Sardes. O nome deles era um, mas a sua vida era completamente outra. Irmãos, se somos chamados de cristãos, então temos que imitar os passos daquele de quem tomamos o nome emprestado, isto é, o próprio Cristo. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, deu a seguinte ordem para os crentes da igreja de Corinto: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo estava dizendo: eu não apenas professo o nome de Cristo, mas eu imito o próprio Cristo. Em outras palavras, Cristo perdoa, eu também perdoo. Cristo ama, eu também amo. Cristo serve ao próximo, eu também sirvo ao próximo. Cristo estudava a palavra de Deus, eu também estudo a palavra de Deus. Em outro texto, 1 João capítulo 2, versículo 6, o apóstolo João escreveu: aquele que diz que permanece nele, isto é, em Cristo, também deve andar assim como Cristo andou. E eu te pergunto, você tem andado como Cristo andou ou não? O seu nome de cristão é condizente com a sua conduta ou não? Ou será que você tem nome de que vive, mas na verdade está espiritualmente morto há bastante tempo? Segunda lição prática que aprendemos nesse texto: valorize o ensinamento do Evangelho. Valorize o ensinamento do Evangelho. Em Apocalipse 3,13 encontramos a seguinte ordem dada à igreja de Sardes: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Meu irmão, leia o Evangelho, estude o Evangelho, creia no Evangelho e, acima de tudo, pratique o Evangelho.
Não viva, como nós dissemos agora há pouco, de campanhas mirabolantes que prometem mundos e fundos, mas que não estão alicerçadas no Evangelho. O Evangelho é suficiente, porque é o Evangelho que transforma a vida do pecador. É o Evangelho que nos revela quem é Cristo. É o Evangelho que nos mostra o quão pecadores somos. E é também o Evangelho que nos mostra o caminho para a salvação, que é o próprio Cristo e a fé no seu sacrifício vicário por todos nós. Amém? Então, valorize o ensino do Evangelho. Terceira lição. Resista à síndrome da Maria vai com as outras. Uma terceira lição importante. Resista à síndrome aquela fraseologia popularmente conhecida como Maria vai com as outras. Em Apocalipse 3:4, Jesus disse: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e por isso andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Em outras palavras, embora a maioria dos crentes de Sardes estivesse espiritualmente morta, havia um pequeno grupo de crentes que permanecia santo, íntegro e perseverante na sua fé em Cristo. Portanto, meu irmão, e o que eu vou dizer é muito importante, não é porque a vida de algumas pessoas na igreja esteja espiritualmente decadente, que a sua vida deva ser assim também. Não é porque o seu irmão não ora e não lê a Bíblia que você tem que agir de forma semelhante a ele. Faça o contrário. Mostre para esse irmão como é que um crente de verdade deve viver, deve agir. Permita que esse irmão, que tem uma fé vacilante, encontre em você um bom exemplo a ser seguido. Portanto, se alguns irmãos estão dando maus exemplos de conduta, não os imite, não os siga. Reme contra a maré e seja fiel a Cristo. Amém? Na igreja de Sardes estava quase tudo perdido, mas nem tudo. Tinha um grupinho que teimava em ser fiel a Cristo. Tinha um grupinho que teimava em crer nas verdades eternas do Evangelho. Tinha um grupo que falava, eu não vou me contaminar porque a maioria está seguindo os costumes pagãos e mundanos da cidade de Sardes. Eu vou agir diferente. E Jesus diz, estes vestirão vestes brancas e andarão juntinho comigo. Amém? Meu irmão, você não precisa e não deve seguir os valores do mundo. Você não precisa e não deve seguir comportamentos de crentes ou de supostos crentes que mais prestam desserviço do que um verdadeiro serviço para o reino de Deus. Você pode remar contra a maré, portanto não seja uma Maria vai com as outras. Não é porque todo mundo está afundando num contexto que você deve seguir, não é porque não estão orando que você não deve orar. Faça a sua parte, seja um crente cujo nome seja condizente com a sua conduta de vida. Isso nos leva a quarta e última lição, extremamente importante também. A quarta lição é, cuidado com a mentalidade do tipo, o jogo já está ganho. Cuidado. Meu irmão, não é porque Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, que você já está automaticamente salvo. Algumas pessoas raciocinam equivocadamente assim, bem, como o jogo já está ganho, a salvação já foi garantida, então eu vou viver de qualquer jeito e já está tudo conquistado mesmo na cruz e acabou. Sabe qual era um dos problemas da igreja de Sardes e que estava presente na cidade de Sardes? Era a sua autoconfiança. Porque eles viviam numa rocha grande, montanhosa, grandes montanhas, com um precipício que os cercava e que eram vistos, na verdade, ali a cidade como um todo, era vista como uma cidadela intransponível. Eles não colocaram sentinelas nos lugares estratégicos, o invasor entrou, saqueou a cidade e a destruiu. Porque eles eram muito autoconfiantes. Eles achavam que não precisavam vigiar. O inimigo veio e acabou aprontando uma série de situações adversas. Não se esqueça, por falar em adversidade, das sérias advertências que Jesus fez à igreja de Sardes. Ele disse em Apocalipse 3:2, sê vigilante. Ele ordenou em Apocalipse 3:3, arrepende-te. Ele advertiu ainda em Apocalipse 3:3, se não vigiares, virei como ladrão. E ele também prometeu, o vencedor de modo nenhum terá o seu nome apagado ou riscado do livro da vida.
Meu irmão, aquele que não terá o seu nome apagado do livro da vida será o vencedor. Isto é, aquele que com o auxílio da graça irá perseverar firme na fé e nos ensinos de Jesus. A expressão vencedor, que ocorre com frequência nesse contexto das 7 igrejas, vem do grego honikon, que é um particípio presente e que, portanto, transmite a ideia de uma ação contínua. Ou seja, honikon, o vencedor, significa literalmente o que está vencendo, o que está conquistando. Olha só, o que está vencendo, o que está conquistando. Portanto, ter ou não ter o seu nome riscado do livro da vida é uma questão que envolve a sua permanência e a sua perseverança na fé em Cristo. Não é Deus quem perseverará por você, não é Cristo, não é o Espírito Santo, não é um anjo, não é um querubim, não é um serafim, é você crente, eu e você crentes, pecadores e miseráveis, que dependemos da graça de Deus e devemos fazer a nossa parte perseverando na fé em Cristo. Por isso, cuidado com essa mentalidade de que o jogo já está ganho. Isso é muito perigoso e muito nocivo para a fé cristã. Aliás, é tão nocivo, e eu quero terminar com esse versículo bíblico, que Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, em 2 Timóteo 2,12, ele disse o seguinte: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Mas eu não sou crente, a salvação não está garantida para sempre. Não, meu filho, leia 2 Timóteo 2,12. Se perseverarmos, aí nós reinaremos. Se nós o negarmos, mas Paulo, eu sou Timóteo, eu não posso negar. Ah, brinca. Acha que a fortaleza está toda firme, está tudo arrumado, igual a igreja de Sardes. Eu não preciso me preocupar com mais nada. Eu vou viver de qualquer jeito para ver se você não morre e não vai direitinho para o quinto dos infernos. Hã? Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Paulo escreve isso para um crente, ele não escreve para ímpio. Perceba que Paulo estabelece a perseverança e a não negação de Cristo como critérios que dizem respeito à minha e à sua salvação. Portanto, creia em Cristo e continue crendo em Cristo e você será salvo. Persevere na sua fé em Cristo e você será salvo pela graça de Deus, sem a qual nenhum de nós poderá ser salvo. Dependemos totalmente de Deus e da sua graça, mas devemos permanecer crendo nele e assim reinaremos com ele para todo sempre, eternamente. Amém.